Juliana, tem uma história que a gente precisa passar por ela, que é o abalo para o Senado Federal. Né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é óbvio que foi comunicado dessa operação e precisa segurar esse rojão. Né? Ele tem uma preocupação grande, como a gente já trouxe aqui, principalmente em função do Fundo de Previdência dos servidores do Estado do Amapá. Ainda tem coisa aí para ser explicada nesse processo, 400 milhões de reais num fundo de previdência tão pequeno, ou seja, ainda tem desdobramentos para isso acontecer, mas pensando no Senado Federal como um todo, em que a direita, a força do Centrão, liderou esses últimos anos a pauta política do Senado, o que você captou de repercussão no Senado Federal ou no Congresso como um todo? Vou chamar a atenção para 3 pontos. Primeiro, de bastidores, um entendimento de que o Centrão ser puxado para o alvo, né, central, investigação central com a figura de Ciro Nogueira é muito simbólico, né, na análise ali das lideranças partidárias, depois do que aconteceu na semana passada, a rejeição de Jorge Messias, com Davi Alcolumbre sendo colocado como uma figura central de articulação para que essa rejeição acontecesse ali publicamente durante uma votação em plenário. Então, tem esse ponto sendo colocado, como o Centrão saiu fortalecido na semana passada e quase fragilizando de alguma forma o governo e a relação com o legislativo, e como o Centrão sai enfraquecido dessa semana, em que uma das figuras mais importantes, pensando em articulação, Ciro Nogueira, é fragilizado e colocado como uma das primeiras figuras políticas a serem pressionadas por uma investigação pelo caso Master. Ponto essencial. O segundo ponto, Thaís, é que agora começou a circular ali no Congresso Nacional novamente, né, uma tentativa de emplacar uma CPI do Master, porque agora figuras da política são colocadas de forma mais expressiva nessa investigação. Quem vocalizou isso hoje, isso chama muita atenção, vou puxar inclusive uma apuração do Pedro Venceslau aqui, foi o líder do PT na Câmara dos Deputados. Paulo Pimenta gravou um vídeo agora há pouco e fez uma publicação sobre como é importante que uma CPI do Banco Master aconteça no Congresso Nacional. Por que isso chama atenção? Porque lá no começo, quando essa história começou, né, essa pressão começou a ser feita, ela foi feita também pela oposição na Câmara, pela oposição no Senado Federal, e o governo ficou calado. Agora tem um governo querendo entrar nessa discussão, falando, olha, é melhor a gente investigar porque estamos também num ano eleitoral e o governo quer deixar de lado essa pecha de de estar alheio a questões de corrupção. E eu vou chamar a atenção só para um último ponto, para a gente terminar aqui rapidinho, que foi Alessandro Vieira, vamos lembrar, o relator da CPI do crime organizado, que fez aquele relatório pedindo indiciamento de ministros da Suprema Corte. Ele também fez uma publicação agora há pouco pedindo a suspeição do ministro Cássio Nunes Marques por uma suposta relação colocada por Alessandro Vieira com Ciro Nogueira. Qual é a figura ali de Cássio Nunes Marques? Ele está com a relatoria de um pedido para que a CPI do Banco Master aconteça a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, ele que já havia mirado no seu relatório outros ministros, agora mira Cássio Nunes Marques e pede para que ele seja retirado dessa relatoria, para que um outro ministro decida sobre o andamento de uma CPI ou a abertura de uma CPI no Congresso Nacional. Então, são 3 pontos que mostram como isso movimenta muito o Congresso Nacional e os discursos que têm uma relação direta com as eleições de 2026. Eu vou fazer aqui 2 esclarecimentos. Primeiro, que o presidente do Senado Federal e do Congresso não apareceu em nada nessa operação de hoje da Polícia Federal, não estou fazendo nenhuma relação com esse caso, eu estou dizendo que ele, como presidente do Congresso Nacional, como um nome ligado ao Centrão, acaba sofrendo essa pressão em função do caso Master ter chegado, na verdade, né? Ter chegado logo numa figura central como Ciro Nogueira. Então, esse é um ponto importante. E o segundo é exatamente como o Congresso e essas lideranças fizeram de tudo para que a CPI do Banco Master não saísse, né? E agora a gente vai entender se a pressão vai ser tanta que ela vai ser inevitável.